we are wired for love. Men nós está de tal maneira em cada outro que tá, amor tá é o que nós como gente tá receptivo bem e tá funcionar riba gente. Esse significa que hora tá pensei que hora que pode ser bom com ele, pode sentir bom. Posso do senhor aí, bom não posso explicar de como pode ser bom com ele, me que men algo que o bom não tem nenhum som de ganância com ele. Maneira não sabe ali tua coisa, para um assim coisa da pondera no primeiro lugar que é ganhar com ele, que tinha dentro, que tinha dentro, pero danke Deus, de vida até ainda não está assim, meio bons bom para um ele, porque inconscientemente, ele está bem, botar teleporte abrir, enfim, mil coisas botar assim, passou para botar sentir bom, ora para ser bom para ele. Então mesmo gosto, qualquer ato de integridade que você cometer, você sentir bom, de como, você está sendo botar atrás, assim não botar criar, que mende com bom wiring maneira é também sendo que mende inteiro é maneira que botar em cada outro, tá para bom reaccionar riba tudo que está encerrar amor. Então hora que botar assim algo de integridade, tá pensei, botar sentir mais bom e maneira o pensamento tá que nós não tá desduna ou isso informação ou ciência para ter de integridade para a pessoa que está com ele para isso, pero para o planeta também. Agora vai funcionar o programa de fator multiplicador. Se você treina 600, se cada um 600 também logra influenciar 6 outros gente e algo de 36 gente acaba. Correto. Cubo está carregando o mesmo pensamento e que tem o mesmo empenho. Então, a multiplicação vai mais rápido. Se de 6 vai 36, vai já, sabe? Sì, è infinito, no? Sì, quindi il pensamento non solamente è cosa da algo nobile, però è da paz também tem maneira que nós está em cada outra maneira que nós está criando. Então essa é coisa bonita. Então coisa na motivação agora vai em que na vida tá agora vai mirar na missa como vai andar com ele que é coisa que está completamente estranho na curva. É coisa que curva no braço. A mim tá traduzir a palavra de no fundo, nesse sentido, por exemplo, de uma situação com a vizinha, não? Se você vive bom com a vizinha, você tem bom vizinha, você compartilha com a vizinha, portanto, você está saindo de casa, a vizinha também está saindo, vizinha está você vai ver na escola, não, me vai com não, me vai mandar time, você sente um alívio, você tem mais espaço, a vizinha está vai com não, você com a vizinha está bom amigo. De weekend você tem algo de compartilhar com a vizinha. Sim. Se você tem que vai, vizinha para o banco cachorro, que men, tanto você sente que tem uma relação. Se você traduzir uma relação, você põe agora você fazer algo para a vizinha, você sente bom. Volto a situação, então imaginava que você tem um pleito constante com a vizinha. Porque não quer nem mirar ele, vizinha não pode mirar, muitas não está papo com o outro, hora que você sai, você topa na porta de casa, é uma situação sumamente um esquema de vida simplesmente cria dois cenários e imaginariamente igual como você vive mais dulce, que você está dando mais sensação de bem-estar. Obviamente é situação de positivismo, de viver bom com a vizinha, que é algo que você necessita praticar. Se no fundo, a escola que você não tem, como está funcionando? Quem pode vir na escola e como ele pode participar? Bom, nós só funciona a base de um certo período que nós está começar com o set de training. Está para grupo ou não está individual? Bom, não, individual. Individual. Então, está para turende para provisa. Non sabia tu rende, però naturalmente botin com la una bisa da interessar a compor la una dialogar e interagir com outra gente, para ter uma interação dentro. Então, naturalmente, se botar meta em grupo e em classe e botar belo que participar na discussão do teu lugar que mende bom isso com ele que está interessado em esse então bom bisa se bom lá não bisa mira esse aí está para tu rende está passar agora aqui bom lá não se segue nós começamos na março
pero na março nós não temos 2 sessões depois de Covid total ali. Então vamos dizer ela paralisado o curso. Durante luna não consegue depois nós não podemos fazer nada. Então nós a começar back em agosto e nós em realidade o primeiro grupo está acabando agora aqui. É o único que nós está clausurar é parte aí, pero nel sentido que ainda tem par de trabalho para não pôr assim, primeiro não pôr grava, porque tem tarefa também na final, como tem o público mesmo. Então, esse é curso básico, somos um curso básico, nós um curso avançado. Todos, em realidade, o curso não pode pôr foundation moral firme, bouw de sua convicção sobre maneira mais vista nossa megripa e integridade de patente é uma convicção. Não vai para desenhar um par de regras ou desenhar o que está é palavra não acessar, então sem interessar que é coisa aí na convicção. Não, nós está trazendo a convicção, nós está trazendo o princípio na moral, nós está mostrando também que em realidade nós como gente tem como escolha sobre a gente, se você dispensar gente no mundo aqui, você tem que escolher que você toma como boa norma de moralidade. Então, a base do que você escolhe, se você está convencido do que você escolhe, então a base de ser o que viva. Então, de minha cada escolha tem sua consequência, tem sua implicação. Tudo isso é a nossa parte de jeito, e nós está dando instrução para jeito, e nós está mostrando também. É caminho para bisa ko por mira ko ta aceita é um dado na mais resultado em realidade é moralidade que nós está para bisa poder ênfase e mostrar também é caminho da moralidade bíblico nós está mostrar que em realidade se você com interpretar se você com compreender e mensagem e book eigenlijk aí você compreender a realidade que nós como gente não põe uma vida exitosa. Você Galileu, você é científico tremendo, tem em 1450 ele disse que Deus escreveu 2 books, da Bíblia e de 2 da natureza. Então não tem uma oposição, não tem conflito entre os dois. Caminha que a gente pensa que tem conflito, a gente a interpretar algo ao revés. Se vai interpretar a natureza ao revés, ou vai interpretar a escritura ao revés. Mas não tem conflito entre os dois. E Galileu estava homem que estava atrás fora de uma convicção. Ele estava atrás depois de pôr sua vida para visa de balança para sua vida para visa na peligro para o que ele estava querendo. Você estava científico, mas ele estava crente também. Então, e não pode mirar momento dado, se nossa parte de moralidade, se está precisando em conferência também, não me vai e não também para mostrar que a sociedade, então, de como a gente está pensando, a maneira está pensando, de como a gente tem tanto materialismo do mundo, de como a gente está querendo para sobra e tem caso grande ou para sobra e tem 2 resultados de 40% é exitoso. Então, o que diz não tem não é exitoso. De como nós pensamos de por combater corrupção, desculpa na câmara que sei não. Então nós também que vou pôr na câmara ando porque, pero nós também que corrupção está que aumentar que vai. Den conferência 2 anos passados, dona cifra concreta com 9 países que o World Economic Forum está considerando que é mais eficiente, mais melhor de combatimento de corrupção, que não é que mais melhor do mundo de combatimento de corrupção, com cerca de 9, ao menos cerca de 8 de ano, corrupção está seguindo subir que vai. De ano, corrupção a começar a baixar levemente. Que se você está fazendo curso, mas não se precisa se você está por bem o resultado, para por plano A. Você mira que o plano A não está logra, você tem mil ainda por plano A. Por plano B, então
Ya. Bom, botar, que tu vai fazer a mesma coisa, ciegamente fazendo a mesma coisa, menos você mira bom não ter resultado. Por em maneira não conosco por balanço, com controle, com câmera, etc. Nós também com corrupção da mesma coisa, ao contrário, solamente mais se vira. Então, nós não estamos pretendendo que dia não vai chegar que o mundo está livre de corrupção. Esse aí, não nós querer, nem não querer que esse é caso tampouco para sobrar. Simplesmente, tudo coisa depende de gente, de sua vontade. Porque uma vontade livre, então, não por força gente coisa. Em todo caso, obrigadamente é uma coisa. Mas quando por força gente é uma coisa, for isso convicção. Essa convicção, ou seja, o que está dentro do coração, você também só tem controle para você. Quindi, lo que era sempre necessidade, que você usa método físico, você usa quizás câmera, você usa controle, você usa tudo isso, para sobre tem gente que não quer, para entrar, essa é a única maneira que você pode ter um tipo de controle. Mas tem outra gente que quer, quizás grupo mais grande que nós quer, que sim quer, e que sim está abrir para formar e chegar a ponto que a minha está fora de uma convicção, não dá aquilo que está correto. Me dice nos pensamos. Sí, cada regla que uno pone siempre gente está buscando manera como para pasar su tras, ¿no? Sí. Si al fondo es conferencia que vos va a tener ya domingo ahora, ¿qué está su contenido? Sì, è conferenza, su titolo, non cominciamo il titolo está Integrity, Building Block of Economic Recovery. Che è integrità, si può tradurre come building block, come tradurre bom, per la mia vista, una pieza importante di recuperazione economica. Chi nos dimostra? E conferenza non sta toccando di recuperazione economica, e conferenza sta toccante di importanza di integrità. Ora non si parla di recuperazione economica. Noi abbiamo tre oradori. E per me orador está Mallory Sanchez, está apologista, e nós temos orador também, Jafo, que está Michael Ransom, está investigador ribaterino de lei e economia, então mi também lo papia inan, que mendi nós três speech nan e para bisa lo blend e lo vira algo que de forma a nossa três diante e importância de integridade se você para pedir recuperação da economia. Na final, eu tenho oportunidade também para se perguntar, que a pessoa não pode perguntar para diante via de WhatsApp, já nós damos uma instrução naturalmente é a nós ir para turcos e não demais pode se perguntar via de Facebook também. Então, o panelista não contesta a pergunta não é algo interativo e speech não está atrás de outro e na nota speech não largo tampouco tem hobby combinação com imagem e tem apresentação também de e também lo ajuda lo cooperare in sé ma non sta mira delante di un tremenda presentazione o hobby dinamismo hobby cambio hobby bisa vida dell'intera presentazione e non sta chiedere che non che partecipanti non che guarda e se non pergunta eccetera perché non lo recebi sicuro un formação, recebi comida para não por pensar e ingrediente não para formar não pensamento não para o que está integridade. Ya, menos que cada adelante de conferencia, pero hizo brevemente con integridad por formar parte de los procesos de recuperación económico. Bom, e parte tem ponto que também é adelante, pero la mia mencionar quizás dois, que contigo levo foi outro. Está no primeiro lugar que ora nós chegamos a fundo, seja nós ainda de Holanda, ou nós ainda no nosso mesmo mercado, ou fundo que nós ainda e fundo não é da integridade só para não chegar no lugar correto.
Porque se é fundo não é, por exemplo, vamos usar para outra coisa. Ou não vamos usar, por exemplo, lá você tem ato não corruptivo, por isso seguro não chega, se isso não vai indicar pé. A pessoa não tem necessidade, ou simplesmente a inversão que tem que tomar lugar tem boa economia para pôr lá na cabeça trobe e não é fundo não tem que chegar. Pero integridade, pois troba não chega e não bisa falta de integridade, pois troba não chega e não, ou quizás troba não chega completo, como não tem que chegar. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, que outro foi aceitado. Nós lo mencionar, e me espera tem que perguntar na nossa elaborante que mais tarde depois. Nós podemos mencionar o aspecto de cooperação de nossa sociedade, de nossa comunidade. Nós mira que tem muito, vamos dizer, enemistade. E me recordo dia que o assunto de Covid-19 que a Daladin tem programa de televisão, apresentador avisa da maneira que Covid aqui faz nós mais rende. Tem por um instante ao menos, porque você está tendendo a bastante de ajudar o outro, de cooperar com o outro, de sacar mão, etc. Então, netamente, esse é o que se trata da nossa vida normal. Correto. Que é cooperação, o PBA, gente está cooperar para sobre esta querer ou que é para algo fingir. Está cooperar para sobre a manter, que é cooperamento, é cooperação aí também a word hope materializar. Ela word hope bisa assim maneira coisa egoísta. Então cooperação então coisa assim bonita, assim profundo, é também hope leu. Então nós lo puro para exponer, riba esse também possível e cooperação quando está para dizer também é um elemento de integridade. Então esse também lo riba na recuperação de nossa economia de uma maneira tremenda. Se não está para dançar, com cooperar com outros, se não está para dançar, o que significa, vamos dizer, invertir em outra pessoa. Só para invertir, então somente com placa. Que eu não para que tu dona uma pessoa atenção, ajuda outra pessoa, então uma inversão é da correta. Que me trabalha de coisa em nosso lugar. Es decir, que esta conferencia no solamente para dar información, pero para dar formación. Para dar tools para actuar, para reflexionar y para actuar. Y quizá cosechar un tiki más de lo que vida tiene para ofrecer. Cosa que es una actitud de votar 13 beneficio and back. No mirar desde el punto de vista que você vai ser pahanha back, precisamente dizer se o fundo está papiando, pero automaticamente ora você atua bom de mês bom está bem pago, segundo princípio elemental. Se no fundo uma pessoa que segue via de Facebook ou WhatsApp tu cena é mesmo dia domingo você anda para dar toda a informação? Sim, que já domingo mês, já domingo. Quanto tempo vai durar? Nós temos planeado que vai durar 1 hora e meia para 2 horas. No momento que nós está preciso, então naturalmente tem que ter um time de producer, de, enfim, todo sorte de técnico está trabalhando, e junto também naturalmente com executivo de planta de televisão, pero esta dura, vamos a mais ou menos 2 horas. 2 horas mais ou menos. Sim. Depende de qual pergunta na cena do país. Sim. Por isso não perde a oportunidade de participar, porque é um momento sumamente importante e um tema sumamente importante também, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Se o fundo mês acaba de mencionar, é algo que o Covid põe, ela touch nós um tique mais profundo. E tá bom para nós sinha, como para nós responder e aproveitar a situação para pôr em prática certo padrões de atitude ou de comportação que seguro vai fazer uma comunidade um pouco mais consciente. Está já domingo, dia 18, é dizer, já domingo agora, 9 de noite, através de 2 plantas de televisão, Telecorsal, e bom, de 2 de plantas na minha menor, Telecorsal e TV3, e também Facebook, você pode participar, e através de WhatsApp, já domingo, você vai ganhar informação completa, rondou de conferência aqui. Senhor Fundo, o que nós concluir? Sì, bom, mi chiede che sicurezza importante per come si interpreta di cosa
sintonizar o programa sobre agora aqui está na televisão, está grátis, para vista para tu rende, está simplesmente para sendo para televisão e para mirar, para receber, para participar. E mesmo que é uma oportunidade única para Corsol participar e receber tudo essa que não. E nós está querendo seguro também que nós temos algo de compartilhar com o povo de Corsol, rebater de integridade. Essa que a nota é a última ocasião, nós está seguindo que vai, nós está continuamente trabalhando, nós não seguimos e nós está querendo que nós não mira também o resultado é por lá que vem, é por lá que vem, ou vista que é rapidez que nós está desejando, pero lo que vem e nós está querendo que ora é suceder, nós tour por estar contento, nós tour por realizar também que em verdade essa que é o que nós estamos aqui. Senhor Fundo Macedanki, para a presença do nosso programa, um prazer. Sim, mas eu me também pela oportunidade e passar uma boa noite. Senhor Andy, nos manda também gratitude para vostra sintonia e no nosso próximo programa para nós todos e outro. Boa noite, pessoal. Feliz noite.